Agora, nós daremos início com a parte laranja. Então, com o barbante da Supremo na cor laranja, daremos o primeiro ponto na agulha de crochê, aonde nós arrematamos o trabalho, nós vamos começar nesse ponto, tá? No ponto do arremate, porque ele precisa ficar exatamente as colunas na mesma direção, os pontos. Então, vamos dar um ponto baixo, 2 correntinhas para subir. No próximo ponto de base, faremos um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Se vocês observarem, ó, ficou na mesma direção. Então, aqui, onde estão os 2 pontos altos, no nosso espaço, na carreira anterior, então nós faremos 2 correntinhas, vamos pular 2 pontos de base, e no terceiro vamos fazer um ponto alto, tá? Um ponto alto. Nós vamos fazer ponto alto até no penúltimo ponto do nosso conjunto, onde nós fizemos o aumento, ó. Aqui tá o aumento. Então, vamos. Próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Até chegar no último ponto do nosso aumento. Aqui eu cheguei, ó. Aqui eu tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base da quinta carreira. Então, nesse último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Que é o nosso aumento, tá? Aí, faremos 2 correntinhas. Vamos pular 2 pontos de base e vamos repetir o mesmo processo desse conjuntinho. Então, 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Aí, vamos fazer ponto alto até o próximo aumento. Para ficar mais fácil para vocês, depois que você pular 2 pontos de base, então você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, e no 8º ponto de base faremos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 2 correntinhas. Pulamos 2 pontos de base e no terceiro iniciamos novamente o nosso conjuntinho de pontos. E no 8º ponto de base faremos 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. 2 correntinhas. Então, se vocês olharem, ele vai dar continuidade ao nosso trabalho do barbante branco, tá vendo? Então, ele vai continuar essa parte com aumento, e aqui ao lado nós vamos dividir 3 pontos altos, 2 correntinhas, então vai ficar. Eu vou chegar até o final só para explicar direitinho para vocês, tá? Para ficar mais fácil.
um ponto para cada ponto de base, na curva aqui onde fazemos os aumentos, que totalizam 7 pontos altos, no oitavo, 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Duas correntinhas, pulamos 2 pontos de base e novamente 7 pontos altos, em cada ponto de base um ponto alto. E no oitavo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, dando o nosso aumento. Pulamos 2 correntinhas, pulamos 2 pontos de base e novamente. Nós vamos fazer isso em toda a curva, tá? Não pode deixar de colocar o aumento. Ó, aqui, deixa eu desmanchar, que eu já passei direto. Então, aqui, ó. Eu fiz o meu último conjuntinho. Fiz 2 correntinhas, pulei 2 pontos de base. No terceiro, eu faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto, totalizando 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, no terceiro novamente. Vamos fazer 3 pontos altos em cada ponto de base. Um para cada ponto de base, tá? 2 correntinhas, pulamos 2 pontos de base. No terceiro, um ponto alto, no seguinte, um ponto alto, e no terceiro ponto de base, mais um ponto alto. Então, olha, ele vai ficando assim, tá? Nós vamos seguir dessa forma por mais 4 carreiras, tá? Então, no total, nós vamos fazer 5 carreiras iguaizinhas a essas. A única diferença é que nós vamos fazer o aumento, não pode esquecer do aumento, tá? Na nossa curva. Então, eu vou fazer, e assim que eu terminar, tiver terminando a 5ª carreira, eu volto para mostrar para vocês. Bom, eu já terminei minha 5ª carreira do barbante laranja. Agora, para a 6ª carreira, nós faremos 2 correntinhas para subir e vamos preencher como na última carreira do barbante branco. Então, é um ponto alto para cada ponto de base. No espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. E nesse aqui nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto de base, nós faremos 2 pontos altos, que são os aumentos, tá? Então, faremos um ponto alto para cada ponto de base.
já cheguei no meu último ponto de base. Aqui no último ponto de base, ó, nós faremos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2 pontos altos. No espaço, novamente, 2 correntinhas. E nós vamos preencher dessa forma toda a nossa volta. Eu vou preencher aqui o meu, e assim que eu terminar, eu volto para mostrar para vocês. Bom, eu já fiz todo o meu contorno, tá vendo? E agora, nós vamos fazer a ponta do tapete. Então, no nosso arremate aqui, ó, eu até vou fazer de novo. Na segunda correntinha, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Uma correntinha, laçamos a agulha, pulamos primeiro ponto de base, segundo, terceiro ponto de base. Vamos fazer 1, 2, 3 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, pula 1, 2, no terceiro ponto de base, desculpa, fechamos com ponto baixo. Então, fica assim, ó. E pula 1, 2, no terceiro ponto de base, nós faremos 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas, novamente mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha. Primeiro, segundo, terceiro ponto de base, vamos fechar com ponto baixo. Novamente, uma correntinha para subir. No terceiro ponto de base, 1, 2, 3, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. E no mesmo ponto de base, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, primeiro, segundo, terceiro ponto de base, fechamos com ponto baixo. Então, vai ficando assim, ó. Nós vamos fazer isso em todo o contorno do nosso tapete. Eu vou fazer no meu e retorno para mostrar para vocês. Eu já terminei toda a minha volta. Aqui no último, fazemos igual, tá? Uma correntinha, e onde nós iniciamos a primeira, nós fazemos um ponto baixíssimo. Opa, escapou. Vamos de novo. Na última, fazemos um ponto baixíssimo. E é só arrematar. Agora, nós vamos voltar com o barbante branco. Com o barbante branco, deixa eu só tirar o laranja. Nós vamos fazer a primeira laçada na agulha, dessa forma. E nós vamos trabalhar aqui. Então, ó, procura ficar sempre a mesma direção, tá? Então, eu comecei aqui, então eu vou começar aqui, ó.
aqui. Então, nós vamos pegar esse ponto aqui, da carreira branca, ó. Faremos um ponto baixo, uma correntinha, pulamos uma, duas, na terceira novamente, 3 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, 1, 2, 3. Uma correntinha, pulamos 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto baixo, uma correntinha, laça agulha, 1, 2, no terceiro ponto de base, novamente, 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e novamente mais 3 pontos altos, no mesmo ponto de base, tá? 2, 3 pontos altos. Uma correntinha, vamos pular 1, 2 no terceiro ponto de base, com um ponto baixo. Então, olha, ele vai ficando assim. Nós vamos fazer isso novamente em todo o contorno da nossa peça. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Bom, eu já fiz toda a volta do meu tapete, olha. Aqui no último eu fiz 3 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha, e aonde eu dei início ao trabalho, eu fecho com um ponto baixíssimo. Já podemos arrematar o trabalho. O nosso tapete ficou assim. Quem gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e não percam a próxima aula da tampa do vaso do jogo de banheiro. Beijinhos!